Há momentos na vida em que todas as saídas desaparecem diante dos nossos olhos. Planos bem elaborados desmoronam. Pessoas em quem confiávamos se afastam. O que parecia certo se torna incerto, e portas que pareciam escancaradas se fecham com um estrondo que ecoa no coração como um não divino. Nesse instante, a alma se vê no meio de um labirinto sem mapa, orando e não ouvindo respostas, jejuando e não vendo sinais, esperando e não sentindo progresso. E a grande pergunta surge: Senhor, por quê? Se eu estou te buscando, por que tudo está dando errado? É nesse exato lugar que muitos desistem, achando que Deus os abandonou, quando, na verdade, é nesse terreno árido que ele começa a operar. Porque o silêncio dele nunca é ausência, é construção. E o fechamento de portas não é castigo, é direção. Quando Deus começa a fechar todas as alternativas, não é porque ele quer te frustrar, é porque ele está eliminando distrações. Ele está impedindo que você escolha atalhos que te afastariam do propósito. Quando as portas humanas se trancam, é sinal de que o céu está prestes a revelar um caminho superior. Deus não compete com as suas ideias. Quando você ainda tem planos humanos, Deus permite que você tente. Mas quando ele fecha todas as saídas, é porque chegou a hora dele agir com o plano dele, que é perfeito, eterno e não depende da lógica. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, está escrito: Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Quando as portas se fecham, ele está elevando o seu caminho. Esse processo de fechamento não é aleatório, ele é intencional. O céu sabe exatamente o que está fazendo com você. A cada porta que se fecha, o Senhor está dizendo: essa não é a sua rota. A cada tentativa frustrada, ele sussurra: ainda não é por aí. E quando todas as portas finalmente se calam e você se encontra diante de uma parede, é aí que o milagre começa. Porque o mesmo Deus que fecha portas também abre caminhos onde não há trilha, rios onde só há deserto e possibilidades onde só havia frustração. Quando todas as opções humanas se esgotam, Deus se levanta com a única resposta que ninguém esperava e que ninguém pode impedir. A porta certa não precisa de esforço humano para se abrir. Ela só precisa do tempo exato em que o céu decidir agir. Por isso, se você está no meio desse silêncio, cercado por portas trancadas, não entre em pânico. Não tome decisões precipitadas. Não aceite mentiras do inimigo dizendo que Deus te rejeitou. A espera é estratégica. O bloqueio é um gesto de amor. O fechamento é um ato de proteção. E o silêncio é uma forma de te fazer ouvir o que você só entenderia no escuro. Deus está te levando para um caminho onde Ele será a única luz, a única saída, a única certeza. Porque quando você parar de correr atrás de todas as outras portas, finalmente terá forças para seguir pela única que Deus manteve aberta. Aquela que te leva exatamente para o propósito que Ele sonhou para você desde o ventre da sua mãe. Há uma fase na caminhada com Deus que é marcada por silêncio, frustração e repetidas decepções. Você ora com fé, busca com sinceridade, jejua com intensidade, mas as portas continuam se fechando. O emprego dos sonhos escapa por detalhes. A resposta que parecia certa é negada. A amizade que parecia divina se rompe. Tudo o que você tenta parece ser bloqueado por uma força invisível. E nesse ponto, o inimigo sussurra: você não tem mais favor. Deus se esqueceu de você. Mas essa é uma mentira antiga, porque o céu nunca se esquece de quem ele escolheu. O que parece silêncio é, na verdade, estratégia. O que parece rejeição é apenas redirecionamento. E o que você chama de atraso, o céu chama de lapidação. Quando as portas se trancam uma a uma, não é porque você errou. É porque Deus está desatando os nós que ainda te prendem ao controle humano.
Cada porta que se fecha é um ídolo caindo, é um plano seu sendo substituído por algo maior. É uma tentativa sua sendo substituída por uma certeza dele. Lembre-se de Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6 ao versículo 7. Ele quis ir pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Ele tentou ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. 2 portas fechadas e ambas guiadas pelo próprio Deus. Por quê? Porque Paulo estava sendo conduzido a uma direção inesperada, a Macedônia, onde vidas seriam salvas e o evangelho se espalharia de maneira estratégica. Deus estava fechando caminhos bons para abrir o único certo. É doloroso quando o céu diz não, especialmente quando você tem certeza de que estava pedindo algo legítimo, puro, até mesmo espiritual. Mas o que você não vê é que algumas portas, se fossem abertas, te levariam a dependências destrutivas, alianças contaminadas ou distrações que te afastariam da sua essência. Deus não é um destruidor de sonhos, Ele é um protetor de destinos. Ele não te impede por crueldade, Ele te interrompe por amor. O que você chama de fracasso, o céu chama de livramento. E se você está nesse lugar onde tudo parece fechado, não se desespere. Isso significa que Deus está agindo com zelo. Ele está te guardando de escolhas erradas que pareciam certas. Talvez hoje você esteja diante da última porta que ainda estava entreaberta e a viu se fechar. Talvez você tenha chorado ao ver uma oportunidade se dissolver. Talvez tenha orado pedindo explicações e tudo o que recebeu foi silêncio. Saiba disso, o céu está em movimento, mesmo quando a terra parece estagnada. Deus está preparando o terreno para algo que só pode florescer quando todas as outras sementes morrem. Porque enquanto você ainda tem opções humanas, ainda há risco de desviar. Mas quando não há mais caminhos visíveis, você começa a perceber o sobrenatural. E é nesse ponto que a fé verdadeira nasce. A fé que não depende de portas, mas confia no Deus que pode atravessar paredes. Vivemos em um tempo onde as múltiplas opções parecem sinônimo de liberdade. Quanto mais escolhas temos, mais seguros nos sentimos. Mas no reino de Deus, o excesso de opções muitas vezes é um campo fértil para a indecisão, o orgulho e o desvio. Porque quando há muitas portas abertas diante de nós, a tendência do coração humano é escolher aquela que parece mais fácil, mais confortável ou mais lógica, não necessariamente a que foi designada por Deus. E por isso, em sua misericórdia, Deus começa a estreitar o caminho. Ele começa a fechar uma por uma as opções que você havia idealizado até que reste apenas a rota dele. E nesse momento, o orgulho sente que está sendo podado, o controle pessoal entra em colapso e a alma, finalmente, se rende. O céu não é caótico, o céu é preciso. Quando Deus fecha portas, Ele não está te limitando, Ele está te alinhando. Essa é uma das verdades espirituais mais duras de aceitar. Nem sempre o que parece promissor é seguro. Nem sempre o que reluz é ouro. Há caminhos que parecem retos ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. A sabedoria humana pode até identificar boas oportunidades, mas só o Espírito Santo conhece os bastidores espirituais de cada decisão. Há propostas que parecem enviadas por Deus, mas são armadilhas bem disfarçadas. Há relacionamentos que trazem paz no início, mas terminam em lágrimas e desvio. Há portas de emprego que oferecem estabilidade, mas sugam sua alma e enfraquecem sua fé. É por isso que Deus, por amor, começa a estreitar, começa a cercar, começa a retirar, pouco a pouco, aquilo que parecia vantagem, mas que no fundo era distração. Ele te ama demais para permitir que você entre na porta errada e se perca da missão. Estreitar o caminho não é punição, é santificação. É o processo onde Deus retira tudo o que é excesso, toda ambição vaidosa.
Toda tentativa humana de resolver no braço, toda ansiedade disfarçada de planejamento, ele vai cortando o supérfluo, vai podando as alternativas, até que reste somente ele. E quando só resta Deus, você descobre que ele era o que você precisava desde o início. O povo de Israel teve que passar 40 anos no deserto para aprender isso. Eles tinham saído do Egito com promessas, riquezas e liberdade, mas ainda carregavam em si a mentalidade de escravos e a dependência de caminhos fáceis. Então Deus os conduziu por uma rota onde não havia escolha. Era o céu ou nada, era a nuvem ou a morte, era o maná ou o vazio. E assim, na ausência de alternativas, nasceu uma geração preparada para entrar na terra prometida. Você pode estar vivendo hoje esse processo. O caminho está ficando mais estreito, as opções estão desaparecendo. O plano B já não existe, o plano C evaporou. Só resta um, e você ainda não sabe como ele vai se realizar. Mas é exatamente aí que a fé começa a operar. Porque quando todas as outras alternativas acabam, o céu mostra que nunca precisou de várias portas. Só precisa de uma, a certa, a de Deus. E ela não depende de força, de contatos, de estratégias humanas ou de lógica financeira. A porta de Deus se abre com obediência e se atravessa com fé. Quando ele decide estreitar o caminho, é porque ele quer te colocar exatamente no centro da vontade dele. E ali você vai descobrir que não precisa de 1000 escolhas. Só precisa de uma direção, a que vem do alto. Nem toda porta aberta é bênção, nem toda oportunidade é sinal verde de Deus. E esse é um dos maiores perigos da vida espiritual. Acreditar que facilidade é sinônimo de aprovação divina. O inimigo também abre portas, ele também oferece atalhos, ele também sabe usar o que parece bom para afastar você do que é eterno. Por isso, uma das estratégias mais sutis do inferno é apresentar caminhos que brilham aos olhos, mas são laços para a alma. São propostas que satisfazem o ego, mas envenenam a fé. E se o coração estiver mais apegado ao desejo de vencer do que à vontade de obedecer, essa armadilha se torna irresistível. É nesse ponto que muitos filhos e filhas de Deus se desviam do propósito, convencidos de que estavam sendo abençoados, quando na verdade estavam sendo distraídos. Jesus foi tentado no deserto por Satanás com portas aparentemente boas. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, o diabo ofereceu alimento, poder e reconhecimento. Tudo isso sem sofrimento, sem cruz, sem obediência. Era uma rota rápida para a glória, mas era uma armadilha. O diabo sabia que o caminho da obediência envolvia dor, humilhação e renúncia, e ofereceu portas fáceis para que Jesus evitasse o sofrimento. Mas Jesus respondeu com a palavra. Ele discerniu que aquela porta não vinha de Deus. Da mesma forma, você precisa entender, o fato de algo parecer certo, lucrativo ou prazeroso não significa que seja divino. Sem discernimento, você pode estar entrando pela porta que o inimigo abriu só para te desviar. Algumas portas vêm cheias de promessas, sucesso, estabilidade, companhia, realização, mas são alianças que cobram um preço espiritual altíssimo. São contratos que drenam sua identidade. São amizades que minam sua fé. São ambientes que contaminam seu espírito. E aos poucos, você percebe que perdeu algo precioso, sua paz. A alma começa a gritar, o espírito começa a se calar, e a voz de Deus parece distante. Isso é um sinal claro de que aquela porta nunca foi celestial. Deus nunca nos guia por caminhos que exigem que a gente se afaste dele. Se uma oportunidade te distancia do altar, do tempo de oração, da santidade, da presença, então não é Deus, mesmo que pareça perfeita. Por isso, quando Deus fecha essas portas disfarçadas de bênção, Ele está te livrando.
Você talvez chore pela perda, mas o céu está celebrando pelo livramento. Às vezes, a porta errada se fecha antes que a destruição comece, e isso é graça. Outras vezes, ela fecha depois que você já entrou, e isso é misericórdia. Mas em todos os casos, o fechamento é amor. Deus está te blindando contra escolhas que te afastariam da essência. Ele quer te conduzir pela porta que é estreita, mas segura, que é difícil, mas verdadeira, que é sacrificada, mas te conduz à vida. Como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 14, estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Você não foi chamado para a multidão, você foi separado para o propósito. E por isso, Deus vai continuar fechando portas que parecem boas, até que reste apenas a certa, a dele. Há um tipo de espera que não é escolhida, mas imposta. É aquele momento em que todas as portas se fecham, todos os contatos se calam, todas as estratégias falham, e até o caminho de volta foi apagado. Você não pode avançar, não pode voltar, e não sabe como continuar. Esse é o lugar do entre o que passou e o que ainda não chegou. Entre o que você já tentou e o que Deus ainda não revelou. E nessa travessia silenciosa, onde não há rota visível nem alternativa humana, Deus começa a operar algo profundo, a desconstrução da autossuficiência. Porque enquanto houver um plano pessoal, você ainda acreditará que pode resolver. Mas quando tudo se torna breu e estagnação, a alma começa a clamar de verdade. É ali que a fé deixa de ser discurso e passa a ser dependência total. Foi nesse tipo de espera que o povo de Israel viveu por décadas. Após sair do Egito com promessas e milagres, eles se viram em pleno deserto, onde não havia supermercados, caminhos pavimentados ou soluções humanas. Eles não podiam plantar, não podiam negociar, não podiam sair, só podiam depender. E Deus os alimentava com maná do céu, água da rocha, coluna de fogo e nuvem de proteção. O deserto era, aos olhos humanos, um atraso. Mas aos olhos de Deus, era um berçário de fé. Porque foi ali que uma geração inteira aprendeu a depender, a confiar, a obedecer sem entender. E o mesmo acontece com você. Quando Deus te coloca numa espera forçada, onde nem tentar mais parece possível, Ele está te libertando do controle. Ele está te ensinando a se mover pelo ritmo dele, não pelo seu. Talvez hoje você esteja nessa pausa desconfortável, onde as portas se trancaram, as promessas estão em silêncio e a vida parece travada. Mas eu te digo, o céu não perdeu o controle. O relógio divino não atrasou. Essa espera não é castigo, é lapidação. Deus está te ensinando que o tempo dele não se mede em dias ou semanas, mas em transformações internas. O que ele está construindo em você durante essa espera vale mais do que qualquer porta aberta fora de hora. Como está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Isso significa que, se ainda não está formoso, é porque ainda não é o tempo. E enquanto o tempo não chega, Deus está te formando. Há um poder misterioso na espera. É nela que a fé se aprofunda, a carne se cala e o espírito amadurece. É nela que você descobre que pode viver sem respostas imediatas, sem garantias visíveis, sem aplausos humanos. Porque quem aprende a permanecer firme quando nada acontece, está sendo preparado para carregar algo eterno quando a porta se abrir. Não subestime essa pausa. Não amaldiçoe esse deserto. Não se revolte contra o silêncio. Use esse tempo para construir um altar, para desenvolver intimidade, para se preparar espiritualmente. Porque quando a porta certa se abrir, e ela vai abrir, você não será mais o mesmo. Será alguém que passou pelo deserto, atravessou a espera e saiu carregando uma unção que só nasce quando o céu te prende para depois te lançar.
Deus é um mestre, e como todo bom mestre, ele ensina por meio de métodos que não são convencionais para os padrões humanos. Enquanto queremos aprender com conforto, previsibilidade e recompensas rápidas, o céu ensina através de cortes, bloqueios e esperas. O fechamento de portas não é apenas uma maneira de Deus redirecionar, é uma forma de ensinar. Ele está nos formando para suportar o que virá, para reconhecer a sua voz no meio do barulho e para discernir o que é eterno no meio das distrações passageiras. O ser humano tende a aprender mais na dor do que na abundância, mais na crise do que na calmaria, mais no não do que no sim. Por isso, muitas vezes, Deus te educa fechando caminhos, porque só no beco sem saída você aprende a confiar nele de verdade. O apóstolo Paulo entendeu essa pedagogia celestial quando orou pedindo que o espinho na carne fosse removido. Ele clamou 3 vezes e Deus não atendeu. Mas no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, está registrada a resposta do Senhor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus estava dizendo, Paulo, eu não vou abrir essa porta, porque se eu abrir, você não vai experimentar a profundidade da minha graça. Você vai continuar confiando na sua força. Às vezes, Deus mantém a porta fechada porque quer que você conheça algo maior do que a solução. Quer que você conheça a suficiência dele. Ele quer que você veja que pode continuar andando, mesmo sem entender, porque ele está sustentando cada passo. Essa forma divina de ensinar não é cruel, é amorosa, porque o pai que ama ensina, e quem ensina, corrige, e quem corrige, redireciona. É por isso que quando você ora pedindo clareza, Deus muitas vezes responde com uma porta trancada. Quando você pede confirmação, ele responde com silêncio. E quando você pede direção, ele remove os atalhos. Porque a pedagogia do céu não visa conforto imediato, mas crescimento eterno. Ele está formando alguém que sabe andar por fé, não por vista. Alguém que ama mais a vontade dele do que as próprias vontades. Alguém que prefere perder tudo, menos a presença. Se você está em um tempo de ensino duro, onde nada parece funcionar, lembre-se, Deus está te formando. Você não é uma pessoa comum. Você tem um chamado, você carrega promessas, e por isso a sua preparação é diferente. As portas não se abrem com facilidade, porque você não foi chamado para andar com superficialidade. Você foi separado para carregar algo que exige maturidade, resistência e discernimento. Por isso o céu está te ensinando a ouvir no silêncio, a crer no escuro, a obedecer sem aplausos. E quando a lição for assimilada, a porta se abrirá. Não como recompensa, mas como consequência da formação completa que você recebeu no secreto. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus sempre usou o fechamento de portas como ferramenta pedagógica, estratégica e profética. Quando ele tranca caminhos, não está punindo, está construindo um testemunho. Cada porta que se fecha sob o comando do céu carrega em si um propósito invisível, mas eterno. Foi assim com José. Ainda jovem, ele teve sonhos grandiosos dados por Deus. Mas em vez de uma escada direta até o trono, o que ele viu foram portas se fechando brutalmente. Foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Foram anos de portas seladas, injustiças acumuladas e silêncio do céu. Mas o que parecia abandono era estratégia, porque no tempo certo, Deus o levantou como governador do Egito, e cada porta fechada serviu como degrau para o propósito se cumprir. O trono não veio apesar das prisões, veio por causa delas. Outro exemplo poderoso é o de Moisés. Criado como príncipe no Egito, ele tinha todas as credenciais para ser um líder. Mas após matar um egípcio, teve que fugir para o deserto,
onde viveu como um simples pastor por 40 anos. A porta da influência, do poder e da cidade se fechou completamente. Moisés foi para o anonimato, para a solidão, para a rotina de dias sem glória. Mas ali, Deus estava forjando o libertador. Foi só depois desse tempo de portas fechadas que Moisés teve o encontro com Deus na sarça ardente. O deserto que parecia o fim era, na verdade, o início da missão. A porta do palácio foi fechada para que a porta do chamado se abrisse. E assim é com muitos. Deus fecha a porta da autopromoção para abrir a da vocação. E que dizer de Ruth? Ela perdeu o marido, viu seu sustento se acabar e ainda precisou decidir entre voltar para sua terra ou seguir com Noemi para um futuro incerto. Todas as portas do passado haviam sido trancadas. Família, estabilidade, pertencimento. Mas ao seguir para Belém, mesmo sem garantias, ela encontrou Boaz, foi redimida e se tornou parte da genealogia do próprio Cristo. Ou seja, as perdas abriram caminho para uma aliança eterna. A mesma mulher que chorou pela morte de um sonho se tornou parte do plano divino para a salvação da humanidade. Isso é o que Deus faz quando fecha portas. Ele substitui o possível pelo eterno. Até Jesus experimentou o fechamento de portas. Em Nazaré, sua própria cidade, foi rejeitado. A porta da aceitação foi trancada. Não pôde operar ali muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Mas esse fechamento o impulsionou a sair, a andar pelas cidades, a tocar os improváveis, a manifestar o reino onde havia fome por Deus. A rejeição foi o catalisador do envio, porque muitas vezes Deus fecha a porta onde você nasceu para abrir a porta do lugar onde você vai frutificar. E quando Ele faz isso, não há fracasso, há impulso, não há ruína, há realinhamento, não há rejeição, há reposicionamento. Cada porta fechada na Bíblia foi parte de uma engrenagem maior, e o mesmo está acontecendo com você. Quando falamos de portas se fechando, talvez não haja figura mais emblemática na Bíblia do que Jó. Um homem íntegro, temente a Deus, próspero, admirado e cercado por tudo o que o mundo considera estabilidade. Mas em um único capítulo, tudo começou a ruir. Seus bens foram saqueados, seus filhos mortos, sua saúde destruída, sua reputação manchada e até seus amigos se voltaram contra ele. Todas as portas se fecharam ao mesmo tempo, e ali, no chão, coberto de feridas e pó, Jó teve que enfrentar a verdade que nenhum de nós quer encarar. Quando tudo acaba, o que resta é Deus. E é exatamente nesse colapso de todas as alternativas humanas que Deus mais nos revela quem Ele é. Porque a fé verdadeira não nasce quando tudo dá certo, mas quando tudo termina. E mesmo assim, você escolhe continuar crendo. A história de Jó não é sobre sofrimento apenas, é sobre rendição. É sobre alguém que teve tudo tirado e, mesmo assim, recusou-se a abrir mão da integridade. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, ele declara: "O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Essa frase é o grito de alguém que já entendeu o coração de Deus, mesmo sem entender os caminhos dele. Porque há momentos em que Deus não explica, Ele apenas permite. E nós, com nosso entendimento limitado, só conseguimos ver perda, dor e injustiça. Mas o céu vê construção, redenção e glória futura. A porta do entendimento humano se fecha, para que a porta da confiança cega se abra. E Jó foi conduzido até esse lugar. O lugar onde a única alternativa é confiar que Deus é bom, mesmo quando tudo diz o contrário. O que impressiona na jornada de Jó não é apenas sua resistência, mas o que ela gerou. Porque no final, Deus restaurou tudo em dobro. Mas mais do que isso, Jó viu a Deus. Ele mesmo diz no capítulo 42, versículo 5, "Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Ou seja, antes do colapso, Jó tinha fé. Mas era uma fé baseada em conhecimento indireto,
talvez até religioso. Depois do colapso, ele tinha intimidade. A dor removeu as máscaras, rasgou os rituais e o levou ao centro da revelação. O sofrimento não o afastou de Deus, o aproximou. Porque quando todas as portas humanas se trancam, só há um lugar para correr: os braços do Pai. É por isso que muitas vezes Deus permite o colapso total. Porque enquanto houver recursos, contatos, estratégias ou saídas visíveis, ainda há risco de autossuficiência. Mas quando não há mais nada, o que resta é o essencial. E o essencial sempre foi Ele. Talvez você esteja hoje num ponto semelhante ao de Jó, cercado de perdas, sufocado por incertezas, decepcionado com pessoas e tentando entender onde Deus está. A resposta é: Ele está exatamente aí, ao seu lado, permitindo que tudo caia para que você seja levantado, fechando todas as portas para que você finalmente entre na única que leva à presença dele, porque o colapso não é o fim, é o começo do novo de Deus. Há um ponto na caminhada de fé em que tudo parece ter chegado ao fim. Não há mais recursos, não há mais contatos, não há mais motivação. O chão desaparece e o céu parece distante. Esse é o colapso. O colapso total das forças humanas, das estratégias racionais, das alternativas emocionais. E nesse momento muitos pensam que Deus falhou, que a fé não funcionou, que a oração não valeu de nada. Mas na verdade é ali que o céu começa a se mover de maneira invisível, poderosa e profunda. Porque Deus, em sua soberania, permite o colapso não para te destruir, mas para te posicionar. Ele deixa a estrutura ruir para que o sobrenatural se revele. Ele permite que o humano acabe para que o divino se manifeste. É o fim do homem que ativa o início de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Quando Moisés chegou ao Mar Vermelho, com o exército de Faraó atrás e montanhas dos lados, o povo entrou em pânico. Todas as alternativas haviam desaparecido. À frente era a água, atrás era a morte. O caminho havia acabado. Mas é exatamente ali, no limite do colapso, que Deus ordena: dize ao povo que marche. E quando Moisés estende o cajado, o mar se abre. O sobrenatural não veio antes do colapso. Veio porque o colapso foi total. Se houvesse uma rota alternativa, o milagre não teria sido necessário. Se houvesse uma ponte, um barco, uma fuga, o mar teria permanecido fechado. Mas como não havia nada, Deus revelou tudo. E assim é na sua vida. Quando tudo o que você tinha termina, o que Deus preparou começa a ser revelado. O problema é que nós temos medo do colapso. Nós lutamos contra ele. Tentamos manter de pé estruturas que já foram sentenciadas por Deus. Forçamos portas que o céu já trancou. Insistimos em conexões que já foram desfeitas espiritualmente. E ao fazer isso, atrasamos o movimento sobrenatural. Porque o milagre só vem depois da rendição. Só quando o coração aceita: não posso mais. Só Deus pode. Só quando a alma se curva e diz: Senhor, eu não quero mais lutar pelo que tu já encerraste. Me mostra o teu caminho. É nesse ponto de total entrega que os céus se movem. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Você precisa entender: o colapso não é o fim da história. É o cenário que Deus usa para mostrar que Ele sempre esteve no controle. Talvez você esteja diante de algo que desabou. Uma carreira, um casamento, um ministério, uma promessa que parecia perto e agora virou poeira. Mas respira. O céu não está em pânico. Deus já sabia desse momento. E Ele permitiu. Não porque te odeia, mas porque quer te mostrar um caminho que você nunca veria se tudo continuasse funcionando. O sobrenatural de Deus não se revela em zonas de conforto. Ele aparece em terrenos impossíveis. E se você chegou até esse ponto, então se prepare,
Porque a porta que Deus vai abrir não é mais uma, é a única. E essa porta ninguém fecha. Há momentos em que a ausência de sinais nos faz acreditar que estamos abandonados, largados em um campo de incertezas, esperando por um milagre que não vem. Mas a verdade é que mesmo quando não percebemos, estamos sendo guiados. Deus nunca tira os olhos de um filho, nunca deixa de conduzir, mesmo quando a estrada parece parada. A ausência de movimento visível não é ausência de direção, porque o céu trabalha no invisível. Deus é especialista em guiar silenciosamente, em mover peças no tabuleiro da vida sem que percebamos. Enquanto você chora, achando que está sozinho, Ele já moveu pessoas, circunstâncias, detalhes. O que você chama de atraso, Deus chama de preparação silenciosa. Foi assim com Elias, quando fugiu para o deserto e se escondeu numa caverna, achando que tudo havia acabado. Ele disse: Senhor, basta, tira a minha vida. Mas naquele momento de total esgotamento, Deus não o ignorou. Pelo contrário, o Senhor preparou pão, água, descanso e depois uma revelação íntima. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, está escrito que Deus não veio no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma brisa suave. Ou seja, a presença de Deus se revelou no silêncio. E isso nos ensina que o ruído não é sinônimo de direção, e o silêncio não é sinal de abandono. Deus guia de formas que o nosso entendimento natural não consegue captar. E muitas vezes, quando você pensa que está parado, está sendo carregado no colo. A verdade é que se Deus revelasse tudo o que Ele está fazendo enquanto você dorme, orando e esperando, seu coração explodiria de gratidão. Porque Ele está movendo peças no invisível. Está fechando portas que você nem sabia que eram perigosas. Está desviando você de acidentes, armadilhas, pessoas erradas. Está preparando um cenário que, quando se revelar, será tão perfeito que você entenderá porque tantas coisas precisaram dar errado antes. O Senhor está guiando você por uma rota que talvez pareça mais longa, mas é mais segura. Você não está andando em círculos, está sendo conduzido por um Pai que enxerga o todo, passado, presente e futuro, e sabe exatamente a hora de abrir a próxima porta. E mesmo que você tenha perdido o rumo, mesmo que tenha se desviado, escolhido errado, falhado, Ele continua guiando, porque o bom pastor nunca abandona a ovelha ferida. Ele vai atrás, carrega no ombro, cura com azeite e traz de volta para o rebanho. Não é sobre você merecer, é sobre Ele amar. Como está escrito no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Isso significa que enquanto você anda, Deus observa, ensina, direciona e cuida, mesmo sem você perceber, mesmo sem você entender, mesmo que tudo pareça escuro, Ele está com você. E isso é tudo o que importa. Chega um dia em que, sem aviso, uma única porta se abre. Não é qualquer porta, é aquela que estava reservada desde o início. A porta que não dependeu dos seus esforços, nem do seu networking, nem do seu currículo, nem da sua insistência. É a porta que só o céu poderia destrancar. E quando ela se abre, tudo o que antes parecia confuso, frustrante ou injusto, começa a fazer sentido. Você olha para trás e entende por que as outras portas precisaram se fechar. Percebe que o tempo de espera não foi desperdício, foi preparação. Percebe que as lágrimas não foram em vão, foram sementes. O que parecia atraso era, na verdade, a construção silenciosa de um cenário que só Deus poderia arquitetar. E ali, diante dessa única porta escancarada pela mão do Pai, você entende, Ele sempre esteve no controle. Essa é a experiência de todo aquele que se recusa a sair do centro da vontade de Deus, mesmo quando tudo desmorona ao redor. Quando a porta certa se abre, você percebe que ela carrega paz,
não ansiedade. Ela não exige pressa, nem manipulação, nem desgaste emocional. Ela flui, porque o que é de Deus vem com a paz de Deus. Como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15, seja a paz de Cristo o juiz em seus corações. Ou seja, a paz é o selo divino de aprovação. E a porta que Deus abre não vem com peso, vem com alívio, não traz confusão, traz descanso, não exige que você perca sua essência. Ao contrário, ela confirma quem você é em Deus. Quando essa porta se abre, todos os nãos que doeram no passado viram marcos de livramento. As noites insones se tornam testemunhos. Os desertos se tornam altares. As lágrimas se tornam linguagem. E você descobre que Deus estava escrevendo uma história muito maior do que você imaginava. Uma história que não é sobre você apenas, mas sobre todos que seriam tocados através de você. Porque a porta certa não se abre apenas para te beneficiar, mas para te posicionar como canal de bênção na vida de outros. Deus não abre portas por vaidade, Ele abre por missão. E quando ela chega, você não precisa se preocupar em provar nada a ninguém. A própria manifestação da promessa será o testemunho visível da fidelidade de Deus na sua vida. E o mais poderoso é que essa porta não se fecha, porque o que Deus abre, ninguém fecha. É o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. O que Ele abre, ninguém pode fechar. E o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Isso significa que você não precisa temer. O tempo certo chegou. A espera valeu a pena. O colapso foi necessário e agora a porta certa está diante de você. Não porque você forçou, mas porque você confiou. E esse é o maior testemunho que alguém pode carregar. Não ter vencido com as próprias forças, mas ter sido conduzido pela mão invisível do Pai até o lugar onde tudo finalmente fez sentido. Discernir o tempo de parar é tão importante quanto ter fé para continuar. Há momentos em que insistir não é perseverança, é teimosia. Continuar tentando abrir uma porta que Deus já fechou não é fé, é desgaste espiritual. Muitas pessoas permanecem anos forçando relacionamentos que o céu já encerrou, insistindo em projetos que já não carregam mais o sopro divino, batendo em portas que só trazem frustração. E tudo isso acontece porque falta discernimento para reconhecer quando Deus disse, aqui, não mais. Saber o momento de parar exige maturidade espiritual. É entender que a fé também sabe recuar. Que confiar em Deus não é apenas seguir em frente, mas saber reconhecer que algumas direções precisam ser abandonadas antes que se tornem prisões. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 6, nos ensina: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que, ao invés de pedir para Deus abençoar cada porta que você escolhe, o caminho certo é reconhecer o Senhor antes de entrar por qualquer uma delas. E quando Ele não te der paz, quando as circunstâncias se fecharem, quando as confirmações cessarem, é tempo de parar. A falta de progresso contínuo, a ausência de paz profunda e o desgaste espiritual constante são sinais do céu de que aquela porta não é mais o lugar onde Deus quer que você insista. Fé sem direção é desperdício de energia, e oração sem escuta se torna ruído. Por isso, ouça, pare, discirna, obedeça. Há momentos em que Deus não está mais no lugar onde você está insistindo. Isso é doloroso de aceitar, especialmente quando você colocou tempo, oração, jejum e expectativas. Mas fé madura entende que a presença de Deus é mais importante do que qualquer plano, que não adianta a porta estar aberta se o Senhor não estiver nela. Como Moisés disse em Êxodo, capítulo 33, versículo 15: se a tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui.
Você pode até entrar pela porta errada, mas não poderá forçar a presença divina a permanecer ali. É por isso que Deus muitas vezes fecha, por amor, porque Ele sabe que, se a porta errada continuar aberta, ela roubará sua paz, sua identidade, sua energia e, em última instância, sua fé. Então, se hoje você sente que está forçando demais, lutando sozinho, esgotando-se emocionalmente, pare. Não porque é covardia, mas porque é sabedoria. Deus não precisa do seu esforço humano para abrir a porta certa. Ele precisa da sua rendição para fechar a errada. Entregar-se não é desistir, é confiar. É dizer: Senhor, eu abro mão dessa porta, mesmo que doa, mesmo que pareça a única saída, porque eu confio que a tua porta é melhor. E quando você se posiciona com essa fé, algo poderoso acontece no céu. A movimentação divina começa, porque a porta de Deus não se abre para quem insiste com força, mas para quem se rende com confiança. Quando todas as portas se fecham e não há nenhuma alternativa visível no horizonte, não adianta apenas dizer que tem fé, é preciso vivê-la na prática. E fé, nesses momentos, não é otimismo cego nem positividade artificial. É uma decisão contínua de permanecer, mesmo sem ver, de obedecer, mesmo sem entender, de adorar, mesmo sem sentir. É nesse cenário de escuridão total que a fé verdadeira se revela como chama que não se apaga. A fé prática é aquela que sustenta o joelho dobrado quando o céu está silencioso, que mantém o coração inclinado quando tudo grita para você desistir. É aquela que diz: mesmo que ele não me responda agora, eu continuarei confiando. Como os 3 jovens hebreus diante da fornalha declararam em Daniel, capítulo 3, versículo 18. Mesmo que ele não nos livre, ainda assim não nos prostraremos diante do teu Deus. A fé prática começa pela obediência cega. Deus não pede que você entenda, Ele pede que você confie. Ele diz: segue, mesmo quando não há sinal. Ele diz: entrega, mesmo quando tudo em você quer agarrar. Ele diz: espera, mesmo quando o tempo parece injusto. E quando você obedece sem ver, sem ouvir, sem ter a mínima garantia, o céu se move com intensidade. Porque fé é a moeda do reino. Sem fé é impossível agradar a Deus, como afirma Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E quanto mais escuro for o cenário, mais precioso é o brilho da fé que permanece. Por isso, se nada parece promissor, não entre em pânico. Entre em posição. Deus não precisa de condições favoráveis para agir. Ele precisa apenas de um coração disposto. Outro pilar da fé prática é a humildade radical. Quando tudo se fecha, é comum que o orgulho queira culpar os outros, justificar decisões ou tentar manter o controle de alguma forma. Mas a fé verdadeira se curva. Ela admite: eu não sei, eu não posso, eu não consigo. E essa entrega atrai a intervenção divina. Como está escrito no Salmo 51, versículo 17, o sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quando tudo falha, Deus está esperando o quebrantamento, porque do pó nasce vida, e da humilhação vem exaltação. Ele exalta os que se humilham, e quanto mais você se esvazia, mais espaço há para a graça dele te preencher. Por fim, fé prática também é adoração no escuro. Quando você adora não porque viu o milagre, mas porque sabe quem Deus é. Jó fez isso, Davi fez isso, Paulo e Silas fizeram isso na prisão. Eles não esperaram a porta se abrir para cantar. Eles cantaram, e então a porta se abriu. Isso é fé em ação. Isso é confiar no caráter de Deus, mesmo sem entender os caminhos dele. Quando você escolhe adorar em vez de reclamar, você muda a atmosfera. E essa atitude transforma prisões em palcos de glória. Adorar no escuro é declarar: Senhor, eu confio em Ti mais do que nos meus olhos. E essa é a fé que move montanhas, abre portas e derruba cadeias.
Confiar em Deus quando tudo está visível, alinhado e funcionando é fácil. Difícil é permanecer firme quando o visível grita não, quando as circunstâncias se tornam contrárias, quando o natural desmorona. É nesse lugar que a verdadeira confiança é testada e aprovada. Porque confiar em Deus é mais do que acreditar que Ele pode fazer. É permanecer crendo mesmo quando tudo diz que Ele não vai. É manter o coração em paz quando o saldo está negativo, o diagnóstico é ruim, as pessoas foram embora e o tempo parece vencido. É declarar: eu sei em quem tenho crido. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Confiar no invisível é caminhar com firmeza sobre águas que não se solidificaram ainda, apenas porque Deus mandou andar. Abraão é um dos maiores exemplos dessa confiança. Deus prometeu um filho quando ele já era velho e sua esposa estéril. Tudo no visível dizia que era impossível. Mas no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 20, está escrito que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Isso significa que mesmo sem ver o cumprimento da promessa, ele escolheu confiar. E essa confiança foi o que ativou o cumprimento, porque no reino, primeiro se crê, depois se vê. No mundo, é o contrário. Mas Deus sempre trabalha com fé, e fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. É exatamente por isso que Deus permite momentos onde o visível se desintegra, onde os recursos se esgotam, os caminhos se fecham e as mãos ficam vazias. Porque é nesse cenário que o céu pergunta: você ainda crê em mim? E a sua resposta precisa ser um sim convicto, ainda que os olhos digam não. Essa é a confiança que move o coração de Deus. Como Davi declara no Salmo 27, versículo 13, tenho certeza de que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele diz isso enquanto está em guerra, sendo perseguido, sem estabilidade alguma. Mas ele crê, e essa fé não nasce de evidências, nasce de relacionamento. Só confia no invisível quem conhece o caráter de Deus. Por isso, se hoje você não vê nada, mas sente que precisa continuar crendo, saiba que está no ponto exato onde milagres nascem. A confiança no invisível é o que transforma deserto em jardim, dor em testemunho, silêncio em direção. Deus está olhando para a sua fé agora. E o que Ele mais deseja não é que você entenda, mas que você confie. Porque quando você confia mesmo sem ver, está dizendo: Senhor, eu não te sirvo pelo que vejo, mas por quem tu és. E essa fé, firme, silenciosa, persistente, essa fé tem poder para abrir a única porta certa no tempo exato, da forma mais gloriosa possível. Há um momento em que Deus transforma todo o silêncio em resposta, toda a dor em cura, toda a espera em colheita. E esse momento chega com o abrir da porta certa, aquela que não exige esforço humano, que não depende de manipulação, que não se apoia em contatos ou favores, mas que se escancara pela mão soberana de Deus. Quando essa porta se abre, ela não apenas cumpre uma promessa, ela ressignifica toda a jornada. O que antes parecia atraso, fracasso ou castigo, agora se revela como parte do processo. Você começa a enxergar que cada não, cada desvio, cada lágrima fazia parte de uma história que o céu estava escrevendo com precisão. E a beleza da promessa não está apenas no seu cumprimento, mas na revelação de que Deus nunca deixou de te conduzir. A porta certa não é apenas uma oportunidade, é uma plataforma divina. Ela não te promove apenas por méritos, mas te posiciona por propósito. É por isso que ela se abre no tempo exato e não antes. Porque Deus não quer apenas te levar até ela, Ele quer te preparar para sustentá-la. Muitos querem a porta aberta, mas poucos estão prontos para viver o que ela exige. E Deus, como Pai perfeito, prefere formar primeiro o caráter antes de entregar o cenário.
Quando você passa pelo processo da espera, do colapso, da renúncia e da fé sem evidências, você se torna uma nova pessoa. E é essa nova versão que está pronta para atravessar a porta com maturidade, graça e autoridade espiritual. E quando você atravessa, não entra sozinho. Você carrega um testemunho. Sua história se torna combustível para outros. Sua caminhada inspira. Sua dor agora tem voz. O tempo em que você se sentiu esquecido agora se transforma em consolo para os esquecidos. A prisão de silêncio que te cercava agora ecoa palavras de esperança para os que ainda estão no vale. É assim que Deus faz. Ele transforma vítimas em vozes, feridos em curadores, rejeitados em colunas. Ele usa aquilo que parecia morte para gerar vida. E quando a porta se abre, tudo faz sentido. Até o que você queria esquecer, porque tudo cooperou. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você ainda está esperando, continue firme. Se a porta ainda está fechada, persevere, porque quando ela se abrir, será impossível não reconhecer que foi Deus. O cenário será tão específico, o tempo será tão exato, a paz será tão profunda que não restará dúvida alguma. Você entenderá que o céu nunca atrasou, apenas te preparou. E tudo o que parecia obstáculo será visto como sinal. Tudo o que parecia derrota será entendido como preparação. E o que era dor, agora será ministério. A porta certa, quando se abre, não apenas muda a sua vida. Ela confirma que a mão de Deus esteve sobre você o tempo inteiro. Chegamos ao fim dessa caminhada espiritual. E talvez a maior verdade que você possa guardar em seu coração hoje seja esta: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Não importa quantos se levantem, não importa quantas circunstâncias digam o contrário, não importa quantas vozes tentem te convencer de que você está atrasado, esquecido ou abandonado. Se Deus determinou que uma porta vai se abrir, ela se abrirá no tempo certo, diante dos olhos certos, com a graça certa e por motivos eternos. E quando isso acontecer, nenhuma força do inferno, nenhuma resistência humana, nenhum erro passado poderá impedir aquilo que o céu já assinou em seu nome. Porque o que Deus sela, permanece. O que Deus libera, flui. E o que Deus estabelece, ninguém revoga. É por isso que ele precisou fechar tantas outras portas antes. Porque só entende o valor da porta certa quem já chorou diante de muitas erradas. Só consegue reconhecer o toque divino quem já se perdeu nos caminhos humanos. Só exalta o nome do Senhor com profundidade quem já passou por vales onde o silêncio parecia ser a única companhia. O fechamento de portas foi, o tempo todo, um cuidado disfarçado. Deus estava te ensinando a olhar para Ele, não para as oportunidades. A confiar na voz dele, não nas circunstâncias, a caminhar por fé, não por lógica. E agora que você chegou até aqui, com cicatrizes talvez, mas com os olhos mais limpos e o espírito mais sensível, o céu pode finalmente te dizer: agora sim, agora você está pronto para a porta que eu preparei. Essa porta não é apenas uma bênção, é um marco espiritual. Ela não representa apenas um avanço, ela representa uma consagração. Ela vem selada com propósito, com unção, com missão. E quem entra por ela carrega um novo nível de maturidade e responsabilidade. Porque agora você não anda mais como quem busca soluções. Você anda como quem conhece o Deus que guia. Você não implora mais por portas. Você espera em paz pelo tempo perfeito. Você não vive mais pela ansiedade do agora. Você vive pela esperança da eternidade. E essa é a grande vitória. Não apenas ter recebido a promessa, mas ter sido transformado por ela antes que ela se cumprisse. Então, continue firme. Se a porta ainda está fechada, adore. Se o tempo ainda não chegou, confie. Porque
Quando Deus quiser agir, Ele não pedirá permissão, Ele não explicará nada, Ele simplesmente moverá o céu e a terra para cumprir o que prometeu. E quando essa porta se abrir, você olhará para trás e dirá: obrigada, Senhor, por ter fechado todas as outras. Porque agora você entende, era tudo por amor, era tudo por cuidado, era tudo porque Ele queria te levar não a qualquer lugar, mas exatamente onde Ele sempre sonhou te colocar. E essa porta, essa ninguém vai conseguir fechar.